Mas vamos lá ler a palavra do Senhor. Mas antes de ler o texto bíblico que eu quero explorar aqui nesta noite, eu quero dizer que essa reflexão que Glauber pediu para eu trazer aqui, né, nesta noite, ela foi inspirada num texto que eu pesquisei na internet, um site que eu vi na internet, o site Espaço Universal. Um texto maravilhoso, um texto simples, que faz uma pergunta que certamente todo cristão já ouviu, os irmãos que estão me acompanhando aqui provavelmente já ouviram. Alguns já têm a resposta na ponta da língua, outros não, né? Ficam pensando em qual a melhor resposta, mas, de qualquer forma, a gente já ouviu de alguma outra pessoa. Olha o título desse texto que eu vou ler aqui. Ó. Por que ir à igreja? Né? Todos nós, eu acho que já ouvimos isso, né? Existe o movimento dos desigrejados aí, daqueles que não congregam, não é? Que a gente não concorda, e depois vamos explicar por que aqui durante a reflexão. Mas deixa eu ler primeiro esse texto, né? Que traz uma resposta simples, mas maravilhosa para essa pergunta, né? E vocês vão entender por que, né, que eu gostei tanto desse texto e porque eu quero trazer para os irmãos assim. Presta atenção, o texto, como eu já falei, o título é Por que ir à igreja? É uma interrogação, uma pergunta, né? E fala assim, se você estiver espiritualmente vivo, você vai amar esta mensagem. Se você estiver espiritualmente morto, você não vai querer ler esta mensagem. Mas se você está espiritualmente curioso, ainda existe esperança. Por que ir na igreja? Um frequentador da igreja escreveu para o editor de um jornal e reclamou que não faz sentido ir à igreja todos os domingos. Eu tenho ido à igreja por 30 anos, ele escreveu. E durante este tempo eu ouvi uns 3.000 sermões, mas por minha vida eu não consigo lembrar nenhum sequer. Assim eu penso que estou perdendo tempo e os pastores estão desperdiçando o tempo dele pregando sermões. Esta carta iniciou uma grande controvérsia na coluna Cartas ao Editor, para prazer do editor-chefe do jornal, que por semanas foi recebendo e publicando cartas do assunto, até que alguém escreveu o seguinte argumento. Preste atenção agora. Eu estou casado já há 30 anos. Durante este tempo, minha esposa deve ter cozinhado uns 30.000 refeições. Mas, por minha vida, eu não consigo me lembrar do cardápio de nenhuma destas 32.000 refeições. Mas de uma coisa eu sei, todas elas me nutriram e me deram a força que eu precisava para fazer o meu trabalho. Se minha esposa não tivesse me dado estas refeições, eu estaria fisicamente morto. Da mesma maneira, se eu não tivesse ido à igreja para alimentar minha fome espiritual, eu estaria hoje morto espiritualmente. Quando a gente está resumido a nada, Deus está por cima de tudo. Fé é ver o invisível, crer no incrível e receber o impossível. Voltando, receber o impossível. Graças a Deus por nossa nutrição física e espiritual. Amém? Então, não sei se os irmãos entenderam, resumindo esse texto, né, o irmãozinho escreveu um texto questionando por que ir à igreja. E ele fez uma relação, ele fez uma colocação, né, que ia vários anos, há mais de 30 anos para a igreja, ouvia vários sermões, mais de 3.000 sermões nesses 30 anos, e não lembrava sequer de um. Né? E aí um ouvinte, um leitor do jornal que ele escreveu esse texto, respondeu a ele, comparando ir à igreja ao se alimentar, a fazer as refeições, não é? Nós não lembramos, eu mesmo não me lembro nem do que eu comi ontem, mas o que eu comi ontem, do que eu me alimentei ontem, foi o que me sustentou para estar aqui hoje. Assim é a nossa vida na igreja, né? Na congregação.
A gente vai ouvir a palavra de Deus. E mesmo que a gente não lembre, isso vai nos fortalecer e nos sustentar espiritualmente para o resto das nossas vidas. Amém? Mas por que ir à igreja, meu irmão? Além dessa resposta maravilhosa que o irmão no texto colocou, eu separei algumas aqui para a gente refletir na palavra de Deus. Outra resposta que a gente poderia ter dado, por que não é igreja? Está lá em Romanos 10, 17. Vamos ler Romanos 10, 17? Diz assim a palavra do Senhor. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Meus irmãos, a gente deve congregar, a gente deve ir à igreja para ouvir a palavra de Deus. Através do seu mensageiro, que traz a palavra através dos sermões, não é? Sermões que, às vezes, a gente não valoriza, mas que são fontes de estudo, que são fontes de leitura, que são fontes de reflexão feitas pelos pastores, né, pelos pregadores, preleitores, que levam, né, cotidianamente a palavra do Senhor para a igreja de Deus, né? E ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia, não é verdade? Mesmo às vezes estando aflito, mesmo estando preocupado, mesmo a gente está às vezes desconectado, né? Você está ali na igreja, mas está pensando em outra coisa, ela não volta vazia, né? Até as crianças que não têm discernimento, às vezes para interpretar uma palavra mais concisa, mais complicada, aquela palavra ela vai trabalhando, vai moldando, vai transformando a vida das pessoas, né? E esse é um grande motivo de nós estarmos na igreja, né? Devemos refletir nisso. A mente humana também, mesmo estando desconectada, mesmo estando preocupada, ela absorve a palavra ouvida, né? E a gente percebe que, ao passar dos dias, a gente vai lembrando de textos citados nos sermões, né? Muitas vezes esses sermões nos levam à reflexão da nossa vida, facilita a aplicação da palavra na nossa vida, na vida da nossa parentela, no aconselhamento que, porventura, somos solicitados, não é? Porque nós, quando somos cristãos, e que as pessoas enxergam, né, a imagem de Deus em nós, quando a gente reflete a imagem de Cristo, quando a gente transmite a palavra de Deus, as pessoas voluntariamente elas depositam muita expectativa em nós, né? Elas creem no poder da palavra. Muitas delas não exercem isso, não são cristãos verdadeiramente, né? Não são filhos de Deus, como costumamos dizer, não se arrependeram ainda, não confessaram, mas eles creem, né? Da sua forma, né? Mesmo sem sabedoria, e muitas vezes eles depositam essa expectativa e essa esperança em nós, né? Na esperança de ouvir uma palavra de conforto, de consolo, e o Espírito de Deus muitas vezes nos usa para levar, para transmitir esses conselhos, né? Essa palavra de consolo. Quantas vezes a gente não transmitiu para outras pessoas aquilo que a gente escutou nos sermões, né? Isso é uma prova viva do que a mente nossa, ela absorve, mesmo a gente sem perceber a palavra, para depois transmiti-la para outras pessoas, não é? A gente também aprende, e eu costumo sempre dizer que quando a gente aprende a palavra de Deus, quando a gente lê, examina, primeiro ela transforma, ela age em nós, não é? A gente tem um teólogo que disse uma frase maravilhosa. Ler a palavra de Deus, ler a Bíblia, não é uma questão de obediência apenas, é uma questão de sobrevivência. Você precisa ler para você não morrer espiritualmente. Então, só é vivo espiritualmente aquele que lê a palavra de Deus. E ela nos auxilia na nossa vida para depois a gente auxiliar as outras pessoas, não é? É isso que recomenda. Mas a segunda resposta que eu poderia acrescentar, por que ir à igreja?
está lá em Hebreus 10, 25. Vamos ler? Vamos ler. Hebreus 10, 25. Quem puder acompanhar conosco, acompanhe. Diz assim a palavra do Senhor: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Cristo está voltando, meus irmãos, é notório. Os sinais estão aí, não é? Quem costuma ou quem gosta de examinar o livro de Apocalipse vai perceber, né, essas coisas. Muitas profecias já se cumpriram, outras estão se cumprindo e outras estão perto, né, de se cumprir. Então, meu irmão, o fato da gente congregar, além de sermos seres sociáveis que precisam interagir com outras pessoas, a Bíblia também recomenda que nós precisamos nos fortalecer, precisamos de ajuda de outros irmãos e precisamos também ajudá-los quando necessário. É normal, dentro de uma congregação, existirem membros mais experientes, outros membros menos experientes, uns mais jovens, outros mais velhos, outros mais estudiosos, né? Outros que têm dificuldades de estudar, de ler a palavra. E a gente precisa estar preparado para a gente assumir o nosso papel, né, de ajudar aquele irmão que precisa de nós. E também termos humildade para pedir ajuda aos irmãos quando necessário, né? Um aconselhamento, um consolo, numa situação dessa como a gente está enfrentando na igreja, de perda dos entes queridos, a gente, né, vê, repara e dá importância à nossa congregação, né? O apoio, não só físico, mas também moral, psicológico, que a gente recebe do nosso pastor, né, dos nossos obreiros, também dos nossos irmãos. Isso é muito importante para a nossa vida, irmão. Então, pare e reflita, né? E aquele movimento, como eu já comentei aqui, dos desigrejados, né? Eu não apoio, não concordo, né? Eu acho que é muito... eu acho que são pessoas que frustradas com alguma coisa ou com algumas pessoas na igreja que querem um evangelho que se adapte a ele e não ele se adaptar ao evangelho, né? E a Bíblia, né, a palavra de Deus, ela não muda, né? Deus não vai mudar nunca. Eu fico até assim perguntando por que as pessoas querem mudar algo que é perfeito, né? Eu vejo alguns irmãos quando compram um carro dos sonhos, aí eles dizem assim: "Ah, esse carro é o carro do meu sonho, esse carro é perfeito, eu não tiro nem boto nada, eu não mudaria nada nesse carro". Mas eles querem, essas mesmas pessoas que dizem isso, às vezes querem que Deus mude, querem que a palavra do Senhor, a Bíblia, mude para satisfazer, muitas vezes, alguns conceitos distorcidos que eles possuem. Amém? Outra resposta para essa pergunta medonha, por que a igreja, se encontra lá em João 6,35. Vamos ler João 6,35. Diz assim a palavra do Senhor. João 6,35 diz assim a palavra do Senhor. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Palavra maravilhosa, né, meu irmão? A Bíblia, eu costumo dizer que é linda, maravilhosa. É impossível, né, um homem sem a inspiração divina escrever, né, um texto com tanta sabedoria, né, tão atual. A Bíblia que é atual até hoje, né, e vai permanecer atual até o século dos séculos. Então, não há livro melhor para você se alimentar, para você saciar a sua sede. Porventura, é possível um homem viver sem comer, sem beber, não é? Então, se isso não é humanamente possível, levando para o lado espiritual, é impossível também você sobreviver espiritualmente sem se alimentar,
da palavra de Deus, sem beber, né, a água da vida. Então, meu irmão, o hábito da leitura deve ser diário, deve ser exercido todos os dias e sempre na nossa vida. Outro dia eu fiquei abismado, levei até para a igreja aí, uma estatística que eu vi num programa teológico, né, uma pesquisa feita dentro das igrejas cristãs. E o número é o seguinte, ó, vou compartilhar aqui com os irmãos. Já compartilhei com a minha igreja, vou compartilhar aqui nas igrejas. Ó, apenas 32% dos cristãos assíduos, aqueles que vão periodicamente à igreja, apenas 32% lê a palavra de Deus todos os dias. Eu estou falando apenas de um versículo. Não estou falando de um capítulo, não estou falando de um livro. Apenas 32% dos cristãos leem um versículo por dia. É muito pouco, é pedir muito pouco, não é? Vocês não acham, não concordam? Comparando para aquilo que Deus já fez nas nossas vidas, comparando para a necessidade de eu me manter vivo, porque, como eu falei aqui, não é uma questão de obediência ler a palavra, é uma questão de sobrevivência. Aquele que não lê a Bíblia, ele vai certamente morrer espiritualmente. Amém, meu irmão? Que essa palavra fique no nosso coração, que nós venhamos a guardá-la, que nós venhamos a aplicá-la na nossa vida e que venhamos também ensiná-la para outras pessoas. Que Deus abençoe a todos, né? E até a próxima oportunidade. Muito obrigado.